Olá! Hoje vamos falar sobre simetria, hipérbole equilátera e equações de assíntotas. Como uma figura ilustrativa, eu tomei uma hipérbole que tem acento na origem e eixo real sobre o eixo x, tá? Mas o que nós vamos falar de simetria vale para qualquer hipérbole em qualquer posição no nosso plano, tá bem? Então vamos pegar um ponto qualquer da nossa hipérbole, o ponto P. Vejam que o ponto P1 é simétrico ao ponto P em relação ao eixo imaginário. Se vocês olharem para o ponto P2, o P2 é simétrico do ponto P em relação ao eixo real, neste exemplo aí, tá? E ainda nós temos uma outra simetria, que é a simetria de ponto a ponto. O ponto P3 é simétrico ao ponto P em relação ao centro da nossa hipérbole. Então nós temos para o ponto P três outros pontos simétricos a ele. O ponto P1, o ponto P2 e o ponto P3. Um ponto em relação a cada eixo e mais um ponto em relação ao centro. E aí fica uma pergunta para vocês pensarem, eu não vou responder agora. Todos os pontos da hipérbole possuem outros três pontos simétricos a ele? Sim, não, por quê? Pensem sobre isso e respondam nos fóruns do Moodle ou deixem seu comentário aí no próprio vídeo do YouTube, tá bem? Depois a gente conversa sobre isso. Agora vamos falar sobre hipérbole equilátera, que aparece em vários exercícios, né? O dado é esse, hipérbole equilátera. Hipérbole equilátera, ela tem as medidas de A e B iguais. Ou seja, a medida do eixo real é igual à medida do eixo imaginário. 2A é igual a 2B, portanto, A é igual a B. Então, acompanhando esse gráfico, vocês vão ver que aquele retângulo formado por 2A e 2B, na hipérbole equilátera, é um quadrado. E aí, na equação, a gente pode usar só A ao quadrado nos denominadores ou só B ao quadrado, tá? Conforme os dados que a gente tiver no exercício. Então, nesse exemplo, a gente tem x ao quadrado sobre A ao quadrado menos y ao quadrado sobre A ao quadrado também, igual a 1. Ou pode deixar tudo sobre B ao quadrado. Não se esquecendo que o c ao quadrado é a ao quadrado mais b ao quadrado. E neste caso em que a é igual a b, eu posso dizer que c ao quadrado é igual a 2 vezes a ao quadrado. Ou ainda, que é 2 vezes b ao quadrado. Agora vamos falar sobre as assíntotas. O que são as assíntotas? Lembram que as assíntotas são aquelas diagonais do retângulo formado com as medidas 2a e 2b, tá? E que elas nos auxiliam bastante na hora da construção do gráfico. Porque sabendo o vértice, a abertura da hipérbole, a gente acompanha a abertura das assíntotas. Mas, em muitos casos, a gente precisa equacionar essas assíntotas. E como equacionar? Bem, toda assíntota vai passar pelo centro da hipérbole. Então, as duas assíntotas passam pelo centro da nossa hipérbole, tá bem? E ainda, elas vão passar por outros pontos que também serão conhecidos. Vamos ver o exemplo, ó. Este exemplo é de uma hipérbole que tem eixo real sobre o eixo y e tem equação y ao quadrado sobre 1 menos x ao quadrado sobre 4. Então, neste caso, o nosso a ao quadrado é 1, que é o positivo, a parte positiva, né? O a é 1 também, o b ao quadrado é 4, portanto, o b é 2. Daí, nós podemos até encontrar o valor do c. Mas por que é importante eu calcular o a e o b? Para eu poder enxergar aqueles outros pontos pelos quais as nossas assíntotas passam, outros pontos pertencentes, para eu poder equacionar. Equação de uma reta eu preciso de 2 pontos, né? Ou pelo menos de um ponto e o vetor diretor. Bom, então vamos tomar para a nossa reta R, uma das assíntotas, o centro e aquele ponto que eu chamei de PR. Então, que ponto é esse? Esse é um dos nossos vértices do retângulo. Como ele é vértice do retângulo, ele tem as coordenadas das medidas de B e de A. Se é positivo ou negativo, vai depender do quadrante que o ponto se encontra. Então, conhecendo 2 pontos, eu posso ter o vetor diretor desta reta, que eu estou fazendo como o CPR, que vai ser as próprias coordenadas de PR, 2 e 1. E o ponto, eu posso tomar o 0, 0 ou posso pegar o ponto P, 2 e 1. As equações paramétricas da minha reta é x igual a x do ponto mais AT, y igual a y do ponto mais BT, e o z nesse caso é 0, porque a nossa hipérbole está sobre o plano XY. Se tivesse sobre outro plano paralelo, então eu teria z igual a uma constante, tá? No caso da reta S, a assíntota S, eu peguei o centro também e peguei o outro ponto simétrico ao ponto PR, que é o ponto PS. Também tem a mesma medida de x, só que o y dele é negativo, porque está no quarto quadrante. Então, eu tenho o vetor diretor, CPS, que deu 2 e menos 1, e as equações paramétricas da minha reta S. Eu escolhi o ponto PS, portanto ficou x igual a 2 mais 2t, y igual a menos 1 menos t e z igual a 0. Também poderiam ter escolhido o centro nas duas equações. Ou poderia ter escolhido o centro numa equação e o ponto PS ou ponto PR na outra equação. Tá? Isso não vai mudar a nossa reta, muda só a aparência da equação, certo?
Por hora era isso, bons estudos, fiquem com Deus, até a próxima.